Numa sala de tribunal fria e estéril, uma mulher chamada Eleanor Vance estava sozinha, diante do rosto sorridente do homem que lhe prometera o amor eterno, apenas para depois descartá-la como uma bugiganga esquecida. O seu ex-marido, Marcus, e o seu advogado caro estavam a pintá-la como uma mulher desesperada e sem dinheiro, agarrada aos restos de um casamento fracassado. Zombavam do seu vestido gasto, do seu comportamento calmo e do seu humilde pedido por um acordo justo. A galeria pública sussurrava e o juiz parecia pronto para dispensá-la. Mas o que ninguém naquela sala sabia era que um segredo enterrado há décadas estava prestes a vir à tona. Um segredo ligado a um dos homens mais ricos e reclusos do mundo. Eles pensavam que estavam a esmagar uma pessoa insignificante. Estavam prestes a descobrir que tinham provocado uma tempestade. O tribunal era um teatro de crueldade silenciosa, e Eleanor Vance era a estrela involuntária da tragédia. O ar pesado com o cheiro de papel velho e café rançoso parecia pesado nos seus pulmões. Cada farfalhar de um bloco de notas, cada sussurro abafado da galeria parecia amplificar o seu isolamento. Ela sentou-se à mesa do réu, com as costas eretas, uma postura que a aperfeiçoara ao longo de anos de indignidades silenciosas. As mãos firmemente cruzadas no colo, a única traição à tempestade que se agitava dentro dela. Do outro lado da divisória de madeira polida estava Marcus Thorne, o seu ex-marido. Ele não era apenas um homem, era um monumento ao seu próprio sucesso, vestido com um fato feito à medida que provavelmente custou mais do que todo o guarda-roupa de Elelanena na última década. Ao seu lado, o seu advogado, um tubarão chamado Sr. Harrison, exalava uma aura de confiança predatória. Eles formavam uma dupla formidável, sussurrando um para o outro e, ocasionalmente, lançando olhares presunçosos e desdenhosos na direção dela. Sra. Vance, o Sr. Harrison começou a falar com uma voz sedosa como uma arma. A senhora está a pedir 50% dos bens do Sr. Thorne acumulados durante os seus 12 anos de casamento. Está correto? A advogada de Ella Lanena, uma jovem séria, mas claramente inferior, chamada Sarah Jenkins, acenou para que ela falasse. Elela Nena limpou a garganta, o som mal audível. Sim, é isso que a lei prevê. Uma onda de risos condescendentes veio do lado de Marcos. Harrison sorriu com desdém. A lei prevê uma distribuição justa e equitativa, Sra. Vance. O que estamos aqui para determinar é o que exatamente você contribuiu para a acumulação desses bens. Ele deixou a palavra contribuiu pairar no ar, cheia de insinuações. Marcos tinha começado a sua empresa de consultoria tecnológica, Thorne Innovations, 7 anos após o casamento. Ele sempre disse a Elelanena que era o seu empreendimento, a sua genialidade. Ela tinha 2 empregos naqueles primeiros anos. Era empregada de mesa durante o dia e faxineira à noite para manter o pequeno apartamento deles, enquanto ele perseguia o seu sonho. Ela digitava as propostas de negócios dele, fazia café para as sessões de programação que se prolongavam pela madrugada e era o alicerce silencioso e solidário sobre o qual ele construiu o seu império. Eu apoiei o meu marido, disse Eleanor, com a voz ganhando um pouco de força. Eu cuidava da nossa casa, administrava as nossas finanças quando não tínhamos quase nada e trabalhava para pagar as nossas contas, para que ele pudesse se concentrar inteiramente na sua empresa. Harrison soltou uma risada seca e desdenhosa. Quer dizer que fez as tarefas domésticas, Sra. Vance. Um dever doméstico louvável, embora nada de extraordinário. Mas a Thorne Innovations está agora avaliada em mais de 90 milhões de dólares. Não pode esperar seriamente que o tribunal acredite que fazer carne assada e pagar a conta de eletricidade lhe dá direito a 45 milhões de dólares. A galeria riu-se. Marcos recostou-se na cadeira, com um ar de orgulho justificado no rosto. Ele olhou para ela e abanou a cabeça com pena, como se a alegação dela fosse a coisa mais patética que já tinha visto. Aquele olhar foi mais doloroso do que qualquer uma das provocações verbais de Harrison. Era o olhar de um homem que a tinha apagado completamente da história da vida que partilharam. Meritíssimo, continuou Harrison, voltando-se para o juiz Albright, que parecia entediado. O meu cliente era o visionário. Trabalhava 100 horas por semana. Obteve as patentes, cortejou os investidores e construiu a empresa do zero. A Sra. Vance, por sua vez, não tem diploma universitário nem competências profissionais dignas de nota. Ela era dona de casa, uma função perfeitamente respeitável,
mas que não gera riqueza dessa magnitude. Sarah Jenkins ficou com o rosto corado de indignação. Protesto. As contribuições não monetárias da minha cliente foram essenciais para o sucesso do Sr. Thorne. A lei reconhece isso como parceria conjugal. Reconhece sim, mas sejamos realistas quanto à escala. Harrison retrucou suavemente, sem sequer esperar que o juiz se pronunciasse. Vejamos as suas circunstâncias atuais, Sra. Vance. Ele pegou num documento. Atualmente reside num apartamento de um quarto na Zona Sul. Trabalha como assistente de bibliotecária a tempo parcial. O seu rendimento anual é, se estou a ler isto corretamente, pouco menos de $24.000. Fez uma pausa para causar efeito, deixando a disparidade ser assimilada. O Sr. Thorne ofereceu generosamente um acordo único de $250.000, uma quantia generosa que lhe permitiria recomeçar, talvez até obter alguma da educação que nunca prosseguiu. No entanto, recusou. Está a exigir uma quantia que é francamente ridícula. Isso não demonstra um desejo de justiça, mas sim pura ganância. Eleanor sentiu as bochechas arderem com um fogo quente e vergonhoso. Ele a fez parecer uma parasita, uma vigarista comum. Ela olhou para Marcus, esperando ver um lampejo do homem com quem se casara. O homem que uma vez sussurrou que eles eram uma equipa, que o apoio dela significava tudo. Mas os olhos dele estavam frios, distantes. Ele era um estranho. Ao lado dele estava a sua nova noiva, Isabela, uma mulher jovem e glamourosa com um elegante fato branco. O seu cabelo loiro combinava perfeitamente com a sua expressão de superioridade entediada. Ocasionalmente, ela sussurrava algo ao ouvido de Marcus, e ele sorria. Agora eles eram uma equipa. Eleanor era apenas um obstáculo a ser removido. Mans, disse o juiz Albright, com voz impaciente. O Sr. Harrison tem um argumento convincente. A oferta em cima da mesa parece mais do que justa, considerando o seu envolvimento limitado nas operações comerciais diretas. Tem a certeza de que deseja prosseguir com esta reivindicação altamente ambiciosa? As palavras do juiz eram um sinal claro. Ele já tinha tomado a sua decisão. Ela era a pobre ex-mulher a tentar lucrar. As suas contribuições eram invisíveis, não quantificáveis e, portanto, sem valor diante do brilhante patrimônio líquido de 9 dígitos de Marcos. O mundo parecia encolher à sua volta, as paredes do tribunal a fecharem-se. O peso do julgamento coletivo pressionava o seu peito, dificultando a respiração. Eles viam-na como pequena, fraca e insignificante. Um fantasma de uma vida da qual Marcos já tinha seguido em frente. Ela abriu a boca para falar em defesa dos 12 anos que tinha dedicado ao casamento. Mas as palavras não saíram. A sua garganta estava lá apertada com lágrimas não derramadas de raiva e humilhação. Naquele momento, olhando para os rostos presunçosos de Marcos e do seu advogado, Eleanor sentiu-se total e completamente derrotada. Quando o intervalo para o almoço foi anunciado, Eleanor praticamente fugiu do tribunal, com os ecos de zombarias mal disfarçadas a segui-la pelo corredor de mármore. Encontrou um banco de madeira isolado num corredor tranquilo, o frio da madeira polida a penetrar através do seu blazer fino. Sentia-se esvaziada, uma casca da mulher que outrora fora. Tudo o que queria era o que era justo, o que lhe era devido pelos seus anos de sacrifício. Mas no mundo do poder e do dinheiro, justiça era um luxo que ela não podia pagar. Sarah, sua advogada, encontrou-a alguns minutos depois segurando 2 xícaras de café morno da máquina de venda automática do tribunal. Ela sentou-se ao lado de Elelanena, seu otimismo juvenil visivelmente abalado. Não deixe que eles te afetem, Elelanena, disse Sarah, embora sua voz não soasse muito convincente. O Harrison é um valentão. Essa é a estratégia dele para fazer-te sentir sem valor, para que aceites a oferta baixa deles. Está a funcionar, sussurrou Eleanor, com a voz. Até o juiz olha para mim como se eu fosse algo que ele raspou do sapato. Só precisamos de provar a tua contribuição. Precisamos de algo concreto. Alguma vez participaste em reuniões de negócios? Ajudaste-o a escrever o código-fonte? Alguma coisa tangível? Eleanor abanou a cabeça. Uma nova onda de desespero tomou conta dela. Não, ele sempre dizia que eu não entenderia. Ele mantinha essa parte da sua vida separada. Ele dizia que era para me proteger do estresse. Agora ela entendia que ele não a estava a proteger. Ele a estava a excluir
metodicamente a tirando da história de sucesso deles muito antes mesmo de ela ser escrita. Enquanto estava sentada ali derrotada, a sua mente vagou para o passado, procurando por uma tábua de salvação. Ela pensou na sua infância, um passado sobre o qual raramente falava. Ela tinha sido criada numa série de lares adotivos, uma órfã sem conhecimento dos seus pais biológicos. O seu arquivo era fino, simplesmente afirmando que a sua mãe tinha falecido no parto e que o seu pai era desconhecido. Era uma existência cruel que a fez ansiar pela estabilidade que pensava ter encontrado com Marcos. A sua mão foi até um pequeno e simples medalhão de prata que ela sempre usava. Era a única coisa que tinha do seu passado, encontrada com ela quando foi deixada no hospital ainda bebê. Era simples, sem adornos e sem valor monetário, mas era a sua única ligação tangível a uma história que nunca conhecera. Abriu agora um hábito nervoso. Dentro havia uma pequena fotografia a preto e branco desbotada de uma jovem sorridente. A sua mãe, presumiu. Do outro lado, escondido atrás da foto, havia um minúsculo pedaço de papel dobrado. Estava lá desde que ela se lembrava. Ela o tinha visto centenas de vezes ao longo dos anos. Nele estava escrito um único nome, elegantemente caligrafado: Alistair Finch. O nome não significava nada para ela. Ela tinha tentado pesquisá-lo anos atrás, mas Alistair Finch gerava milhares de resultados. Era um beco sem saída, um fantasma esquecido. Era apenas mais um mistério numa vida definida por eles. Quando ela estava prestes a fechar o medalhão, um homem com um fato cinzento impecavelmente costurado parou no fim do corredor. Ele não era advogado nem funcionário do tribunal. Carregava uma pasta de couro cara e movia-se com um ar de autoridade tranquila que estava totalmente fora de lugar no tribunal monótono. Ele tinha estado sentado no fundo da galeria durante toda a manhã, observando o processo com uma quietude inquietante. Os seus olhos, perspicazes e inteligentes, encontraram os de Eleanor por um breve segundo. Não havia piedade no seu olhar, apenas uma avaliação fria e calculista. Então, ele virou-se e foi embora. Eleanor não deu importância ao fato, descartando-o como mais um espectador do espetáculo público do desmoronamento da sua vida. A sessão da tarde começou e foi ainda mais brutal do que a da manhã. Harrison chamou um analista financeiro ao banco das testemunhas, que sistematicamente desmontou qualquer reivindicação que Eleanor pudesse ter sobre o crescimento da empresa, apresentando gráficos e números que a retratavam como uma nulidade financeira. Então, na sua opinião especializada, concluiu Harrison, qual foi a contribuição financeira direta da senhora Vance para a avaliação de 90 milhões de dólares da Thorne Innovations? O analista ajustou os óculos. Zero, disse ele, a palavra ecoando na sala de audiências silenciosa. O nome dela não aparece em nenhum documento de constituição, acordo de investimento ou pedido de patente. De um ponto de vista puramente financeiro e jurídico, ela não estava envolvida. Marcos não conseguiu conter um pequeno sorriso triunfante. Estava lá acabado. Eleanor sabia disso. Sarah sabia disso. O juiz já estava mentalmente a redigir a sua decisão. Sarah levantou-se para um último e desesperado contra-interrogatório. Mas uma empresa não é apenas documentos e patentes, certo? É construída por pessoas. Requer tempo. Tempo que o Sr. Thorne tinha em abundância porque a minha cliente estava em casa a criar um ambiente que lhe permitia trabalhar sem distrações. Um sentimento nobre, disse o analista com condescendência, mas que não tem lugar num balanço financeiro. Derrotada, Sarah sentou-se. O juiz Albright limpou a garganta, pronto para proferir o seu veredito. À luz das provas apresentadas, o tribunal está inclinado a... Ele foi interrompido por uma agitação repentina no fundo da sala do tribunal. As pesadas portas de carvalho se abriram e o homem de fato cinza entrou. Ele não estava sozinho. Ele era seguido por duas outras pessoas que pareciam mais guarda-costas corporativos do que assistentes jurídicos. Meritíssimo, perdoe a interrupção, disse o homem, sua voz calma, mas ressonante, chamando atenção imediata. O meu nome é Julian Croft. Sou advogado sênior da Finch Global Enterprises. Estou aqui por uma questão de extrema urgência que diz respeito diretamente à RE, a senhora Lela Nena Vance. Um murmúrio percorreu a sala do tribunal. A Finch Global Enterprises não era apenas uma empresa. Era um conglomerado multimilionário lendário, com interesses em todos os cantos do mundo.
Era propriedade do bilionário mais esquivo e poderoso do planeta, um homem tão recluso que não era fotografado há mais de 30 anos, Alistair Finch. O coração de Elelanena parou. Ela ouviu o nome e seu sangue gelou. Alistair Finch, o nome do seu medalhão. O juiz Albright, visivelmente perturbado pela intrusão inesperada e de alto nível, gaguejou. Sr. Croft, este é um processo de divórcio privado. Não vejo que interesse a Finch Global possa ter aqui. O olhar do Sr. Croft era inflexível. Ele não olhou para o juiz. Olhou diretamente para Elelanena, com uma expressão estranha, quase reverente no rosto. Pelo contrário, meritíssimo, disse ele com voz autoritária. Acreditamos que os verdadeiros bens da Sra. Vance foram grosseiramente, e quero dizer grosseiramente, subestimados. Marcos e Harrison trocaram olhares confusos e irritados. Que absurdo era este? Algum tipo de manobra? Harrison levantou-se. Protesto, meritíssimo. Esta é uma interrupção ultrajante. Este homem não tem legitimidade aqui. O Sr. Croft simplesmente ergueu uma sobrancelha. Oh, acredito que tenho, disse ele abrindo a sua pasta. Ele tirou um único documento grosso encadernado em couro. Estou aqui para executar o testamento legalmente certificado e recentemente atualizado do meu empregador. Veja bem, o Sr. Alistair Finch faleceu pacificamente durante o sono há 48 horas. Um suspiro coletivo encheu a sala. A morte de Alistair Finch seria notícia de primeira página em todo o mundo. E o Sr. Croft continuou, baixando ligeiramente a voz enquanto voltava o seu olhar penetrante totalmente para Eleanor, atordoada e trêmula. Ele nomeou uma única beneficiária para toda a sua fortuna de 200 mil milhões de dólares, uma pessoa que ele procurava há mais de 30 anos, a sua única filha. Ele deu um passo deliberado à frente, segurando o documento. Uma mulher conhecida neste tribunal como Eleanor Vance, mas conhecida por nós e pelo mundo a partir deste momento como Eleanor Annalise Finch. O tribunal, que estava repleto de sussurros e barulho de papéis, ficou em um silêncio tão profundo que era quase ensurdecedor. O único som era o batimento frenético do coração de Elelanena, um tambor selvagem contra suas costelas. Elelanena Annalise Finch. O nome era estranho, uma sequência de sílabas que pareciam pertencer a outra pessoa, alguém de um romance ou de um filme. No entanto, o nome no seu medalhão, o segredo que ela carregara toda a sua vida, era Alistair Finch. Não podia ser uma coincidência. Era impossível. O rosto de Marcos era uma máscara de total descrença. A sua boca ficou ligeiramente aberta, a sua postura confiante desmoronou-se como se a sua espinha tivesse se transformado em gelatina. O seu advogado, o Sr. Harrison, parecia igualmente chocado, a sua mente afiada e jurídica visivelmente lutando para processar o evento sísmico que acabara de ocorrer. Ele olhou da figura imponente de Julian Croft para Eleanor, depois de volta, como se tentasse conciliar a imagem da mulher humilde e sem dinheiro na mesa da ré com o nome dos herdeiros mais poderosos do planeta. O juiz Albright, por sua vez, parecia ter sido atingido por um raio. Ele olhou para o Sr. Croft, depois para o testamento, encadernado em couro em sua mão, sua autoridade judicial completamente usurpada. Sr. Croft, tenha certeza de que isto é altamente irregular? Garanto-lhe, meritíssimo, que a nossa certeza é absoluta, respondeu Croft friamente, a sua compostura em contraste com as ondas de choque que percorriam a sala. Passamos décadas e recursos consideráveis à procura da Sra. Finch. Temos confirmação de ADN, registros de nascimento que foram selados por ordem judicial e uma correspondência ao longo da vida do Sr. Finch para a sua filha perdida. As provas são irrefutáveis. Ele colocou o testamento na secretária do escrivão com um baque suave e definitivo. O último testamento e vontade de Alistair Finch. Nomeia a sua filha Eleanor Annalise Finch, nascida Eleanor Annalise Vance, como única herdeira dos seus bens, propriedades, empresas e toda a sua fortuna líquida. A transferência de ativos já está em andamento. Eleanor sentiu-se tonta. O mundo a inclinar-se no seu eixo. O seu pai. Ela tinha um pai que a tinha procurado durante toda a sua vida. Ela acreditava que era uma nota de rodapé indesejada na história de outra pessoa. Agora ela era o livro inteiro. O peso dessa revelação era esmagador, emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo.
A sua mente voltou a todos os aniversários solitários, todos os feriados passados com famílias adotivas, todos os momentos em que ela ansiava por uma conexão com o seu passado. Estava lá o tempo todo, uma verdade de 200 mil milhões de dólares à espera de ser descoberta. Foi Marcos quem quebrou o silêncio. Ele levantou-se de um salto, a voz sufocada, um guincho incrédulo. Isso é loucura! É um truque! Ela não é ninguém! Eu fui casado com ela por 12 anos. Ela é assistente de bibliotecária, pelo amor de Deus. Ela não sabe nada sobre nada. O seu pânico era palpável. Ele não estava apenas a perder uma discussão. Ele estava a ver toda a base da sua realidade desmoronar-se. A mulher que ele tinha descartado como uma dona de casa simplória era, de repente, a pessoa mais rica que ele já tinha conhecido, por uma diferença de milhares. O Sr. Harrison, recuperando os sentidos, tentou rapidamente dar uma reviravolta na situação. Meritíssimo, isso não muda nada no processo. Essa suposta herança ocorreu após a separação deles. Não é um bem conjugal. A oferta do meu cliente de os 250 mil dólares ainda está de pé. Na verdade, agora é ainda mais generosa, já que a senhora Vance claramente não precisa mais dela. Ele estava a tentar salvar a situação para apresentá-la como uma vitória. Mas sua voz estava tensa, sua habitual presunção substituída por uma energia desesperada e frenética. Julian Croft virou a cabeça lentamente para encarar Harrison. Um sorriso fino e humilhante adornando os seus lábios. O senhor está a entender mal, advogado. Não estou aqui para discutir a herança da senhora Finch no que diz respeito a este divórcio. Estou aqui para discutir os bens que já eram dela durante o casamento. Uma nova onda de confusão varreu a sala. Do que está a falar? Perguntou Marcos com a voz a falhar. Os olhos de Croft brilharam com fria precisão. Embora o Sr. Finch não tenha conseguido localizar a sua filha durante muitos anos, nunca deixou de sustentar a sua filha. No seu 18º aniversário, ele criou um fundo fiduciário em nome dela, o EAV Trust. Desde então, tem depositado fundos nesse fundo em todos os aniversários e feriados importantes. O fundo era gerido pela nossa empresa com instruções para aumentar o capital até que ela fosse encontrada. Ele fez uma pausa, deixando a informação ser assimilada. A partir desta manhã, esse fundo cego pertencia legalmente a Eleanor Vance. Agora, Finch, ao longo de todo o seu casamento de 12 anos com o Sr. Thorne, está avaliada em aproximadamente 750 milhões de dólares. O som que Marcos emitiu foi um suspiro sufocado. O rosto de Harrison ficou branco como um lençol. 750 milhões de dólares, um bem conjugal, um bem do qual Eleanor não tinha conhecimento, mas que era legalmente dela. A implicação era clara e devastadora. De acordo com as mesmas leis de distribuição equitativa que Harrison lhes ensinara com tanta presunção, Marcos não estava a divorciar-se de uma pobre assistente de bibliotecária. Estava a divorciar-se de uma mulher que, nos últimos 12 anos, tinha sido multimilionária. E ele não tinha direito legal a nada disso, enquanto ela tinha direito a metade da empresa dele, avaliada em 90 milhões de dólares. A ironia era tão forte que era sufocante. Harrison, o mestre das manobras legais, acabara de ser derrotado por um fantasma. Então, veja bem, advogado, continuou Croft, com a voz gelada. Não estamos aqui para pedir mais ao Sr. Thorne. Na verdade, estamos aqui para lhe fazer uma oferta. Ele voltou o seu olhar para Eleanor, que ainda tentava processar a enormidade do que estava a acontecer. A sua vida estava a ser reescrita frase por frase diante dos seus olhos. A Sra. Finch Croft disse, suavizando o tom com respeito. Com a sua permissão, gostaríamos de retirar formalmente a sua reivindicação de 50% da Thorne Innovations. Os olhos de Marcos arregalaram-se com um lampejo de esperança desesperada. Estaria ele livre? E em vez disso, disse Croft, voltando o seu olhar letal para Marcos, vamos apresentar uma contra-reivindicação. Vamos exigir 50% de todos os bens conjugais. Isso inclui a empresa de 90 milhões de dólares do Sr. Thorne e, claro, o fundo fiduciário de 750 milhões de dólares da Sra. Finch. Acreditamos que a parte justa e equitativa do Sr. Thorne, no total dos bens conjugais, seja de aproximadamente 420 milhões de dólares. Estamos prontos para lhe passar um cheque hoje mesmo. A sala explodiu.
Marcus Thorne, o homem que zombava da sua esposa por ser pobre, acabara de receber uma oferta que o tornaria um dos homens mais ricos da cidade. Mas não era uma vitória, era a humilhação definitiva. Todo o seu império de 90 milhões de dólares era agora apenas um erro de arredondamento nas finanças da sua ex-mulher. Ele passara o dia inteiro a tentar enganá-la para obter um acordo justo, apenas para descobrir que era ele quem vivia na ignorância, um porco casado com uma princesa. Eleanor finalmente ergueu os olhos, fixando-os nos de Marcos. O medo, a confusão, a vergonha, tudo tinha desaparecido. Em seu lugar, havia uma força calma e tranquila, que ela não sentia há anos. A dinâmica de poder não tinha apenas mudado. Tinha sido aniquilada. Ela viu-o como ele realmente era, um homem pequeno que se tornou temporariamente grande por causa do dinheiro, agora totalmente ofuscado por um poder que ele não conseguia compreender. O desvendamento das suas mentiras estava completo. O desvendamento da sua nova vida tinha apenas começado. O resultado imediato no tribunal foi caótico. Os repórteres que estavam a cobrir preguiçosamente o que pensavam ser um divórcio amargo comum, agora lutavam com os seus telemóveis colados aos ouvidos, enquanto gritavam as manchetes inacreditáveis para os seus editores. A morte de Alistair Finch era uma história monumental. A descoberta do seu segredo num tribunal de divórcio provincial era o tipo de reviravolta sensacionalista que dominaria o ciclo de notícias durante semanas. O juiz Albright, parecendo completamente oprimido, encerrou apressadamente os procedimentos do dia, citando as circunstâncias extraordinárias e imprevistas. Marcos ficou paralisado no lugar, com o rosto pálido como um fantasma. A sua noiva, Isabela, que olhava para Elelanena com tanto desdém, agora a encarava com uma mistura de admiração e terror, como se Elelanena tivesse de repente ganhado asas e uma auréola. Isabela começou lentamente a afastar a sua cadeira de Marcos, um ato silencioso e instintivo de se distanciar de um homem cujo mundo acabara de implodir. O Sr. Harrison, normalmente tão articulado e composto, estava a gaguejar, tentando apresentar uma série de objeções incoerentes que o Sr. Croft rejeitou com desprezo sem esforço. O seu cliente está a receber uma oferta de 420 milhões de dólares. Advogado, aconselho-o a aceitar antes que a Sra. Finch mude de ideias. Eleanor foi escoltada para fora do tribunal pela equipa de segurança de Croft, que agiu com eficiência experiente, protegendo-a da súbita enxurrada de flashes de câmaras e perguntas gritadas. Eles não a levaram de volta ao corredor sombrio, onde ela chorara apenas uma hora antes, mas a uma sala privada reservada para juízes. Lá dentro, Julian Croft estava à espera. "Menina Finch", disse ele com voz agora gentil. "Sei que é muito para assimilar. Temos um carro à sua espera para levá-la aonde precisar. Também reservamos uma suíte para si no Grand Majestic Hotel, sob um nome seguro." Eleanor afundou-se numa luxuosa cadeira de couro, com as pernas finalmente cedendo. "O meu pai, Alistair Finch. Por que é que ele não o fez? Por que é que eu não sabia?" A postura profissional de Croft suavizou-se, revelando um vislumbre do homem que servira lealmente o seu empregador durante décadas. "Ele tentou, Elelanena. Eu prometo, ele tentou." Ele explicou a história em traços breves e compassivos. A mãe dela, Annelise, era o amor da vida de Alistair, uma brilhante historiadora de arte. Eles mantiveram o relacionamento em segredo, longe dos olhares curiosos do mundo que seguia um homem de sua estatura. Annelise morrera devido a complicações durante o parto. Em sua dor, Alistair fora traído. Um parente distante e invejoso, a quem ele confiou os cuidados do bebê enquanto tratava do funeral, entregou maliciosamente a criança Eleanor ao sistema estatal, dizendo a Alistair que ela também tinha falecido. "Ele acreditou que tu tinhas morrido durante 5 anos." Croft disse isso com a voz pesada pelo peso da antiga tragédia. Foi só quando o parente fez uma confissão no leito de morte que Alistair descobriu a verdade. "Tu estavas viva, mas tinhas te perdido no sistema de acolhimento. O teu nome mudou. Ele tem procurado por ti desde então. Ele gastou bilhões na busca, contratando os melhores investigadores do mundo. Mas tu tinhas te mudado tantas vezes, e os registros daquela época eram imperfeitos. Chegamos perto várias vezes, mas estávamos sempre um passo atrás."
Lágrimas escorriam pelo rosto de Eleanor, não de tristeza, mas de uma profunda e avassaladora sensação de conexão. Ela não era um acidente ou um inconveniente. Ela era amada. Ela tinha sido procurada. Finalmente encontramos-la há 3 meses, continuou Croft. Confirmamos que era você. O Sr. Finch ficou muito feliz. Ele estava a planear como abordá-la, como explicar tudo. Ele não queria assustá-la. Ele estava com uma doença terminal, Eleanor. Já há algum tempo. Ele estava a tentar aguentar o tempo suficiente para conhecê-la pessoalmente. A voz de Croft falhou um pouco. Sinto muito. O seu maior arrependimento foi ter ficado sem tempo. Enquanto isso, de volta ao tribunal agora vazio, Marcos finalmente saiu do seu transe. O choque estava passando, substituído por uma raiva venenosa e repugnante. Ela sabia. Ele sussurrou para Harrison com voz baixa e perigosa. Toda aquela encenação, a bibliotecária tímida, a vítima. Ela sabia o tempo todo. Ela estava a brincar comigo. Marcos, isso é impossível, argumentou Harrison, embora estivesse a suar através da sua camisa cara. Croft disse que só a encontraram há 3 meses. Eles ainda nem tinham entrado em contato com ela. Ela parecia tão chocada quanto nós. Não seja ingênuo. Marcos cuspiu, com o rosto contorcido. Isto é uma armadilha. É a vingança dela. Fazer-me parecer um idiota, balançando aquele dinheiro na minha cara. 400 milhões de dólares. Ela quer que eu aceite a ajuda dela. A humilhação era um veneno nas suas veias. Durante 12 anos, ele tinha sido o provedor, o gênio, aquele que estava no controle. Ele tinha construído a sua identidade com base na sua superioridade em relação a ela. A revelação de que ela tinha sido secretamente mais rica e poderosa do que ele o tempo todo era uma ameaça existencial. Isso invalidava toda a narrativa da sua vida. Vamos lutar contra isto, declarou Marcos com os olhos selvagens. Não me importa o que for preciso. Vamos contestar o testamento. Vamos contestar o fundo fiduciário. Vamos argumentar que ela escondeu bens, que cometeu fraude. Alguma coisa. Harrison olhou para o seu cliente como se ele tivesse enlouquecido. Marcos, não tens fundamentos. Seríamos ridicularizados no tribunal. Eles têm provas de ADN. Eles são a Finch Global. A equipa jurídica deles poderia comprar e vender toda a nossa empresa antes do pequeno almoço. Acabaram de lhe oferecer uma quantia de dinheiro que mudaria a sua vida. Aceite a vitória. Não é uma vitória. Marcos rugiu. Batendo com o punho na mesa. É uma vergonha. Construir uma empresa de 90 milhões de dólares com as minhas próprias mãos. Não serei reduzido a uma nota de rodapé no caso de caridade da minha ex-mulher. O seu ego, frágil e inchado, não conseguiu suportar o golpe. Ele não conseguia aceitar a realidade de que o seu sucesso, que ele tinha guardado tão zelosamente, agora era insignificante. O rancor estava a criar raízes, algo sombrio e distorcido. Ele não iria simplesmente pegar no dinheiro e ir embora. Ele tentaria destruí-la. Ele não suportava a ideia de Eleanor Vance, a mulher que ele havia descartado, agora olhando para ele de uma altura inimaginável. Ele provaria que ela era indigna. Ele a exporia como uma fraude, mesmo que isso significasse destruir a si mesmo no processo. O seu orgulho, a mesma coisa que o levara ao sucesso, agora o conduzia a um caminho de autodestruição. Ele zombara dela por causa da sua pobreza. Agora, odiaria-a pela sua riqueza. Os dias que se seguiram foram confusos para Eleanor. Ela já não era apenas Eleanor Vance. Era uma manchete. A Cinderela bilionária, os segredos, a mulher mais rica de quem nunca ouviu falar. Os paparazzi acamparam do lado de fora do grandioso e majestoso hotel. Todos os canais de notícias exibiam perfis especulativos, tentando reconstruir a vida da mulher que herdara o mundo. Julian Croft e a sua equipa agiram como um escudo impenetrável. Eles lidaram com a imprensa, gerenciaram a logística e começaram a tarefa monumental de guiar Eleanor pelo império que agora era dela. A escala disso era incompreensível. A Finch Global não era apenas uma empresa, era uma entidade soberana. Tinha divisões em tecnologia, energia renovável, produtos farmacêuticos e transporte marítimo global. Empregava mais de 500 mil de pessoas em todo o mundo. Eleanor participava de reuniões em uma ampla suíte na cobertura que servia como centro de comando temporário. Membros do conselho,
chefes de divisão e consultores financeiros, todos figuras poderosas e intimidadoras por si só, foram trazidos de avião de todo o mundo para conhecer a nova proprietária. Falavam numa linguagem de aquisições, capitalizações de mercado e aquisições alavancadas que era-lhe completamente estranha. Ela ouvia em silêncio, com uma expressão calma no rosto, mas por dentro estava a afogar-se. Sentia-se uma impostora, uma assistente de bibliotecária, a quem acidentalmente tinham dado as chaves de um reino que não sabia governar. O peso do seu novo nome, da sua nova identidade, parecia mais pesado do que qualquer coroa. Uma noite, após um dia exaustivo de 12 horas de reuniões financeiras, Julian Croft encontrou-a em pé junto à janela panorâmica, a olhar para a paisagem urbana cintilante abaixo. É muita coisa para assimilar, disse ele gentilmente. Sinto que vou estragar tudo, confessou Eleanor com uma voz quase inaudível. Tudo isto, tudo o que ele construiu. Não sei nada sobre como administrar uma empresa, muito menos esta. Ele sabia disso. Croft disse que Alistair não era sentimentalista, Eleanor. Ele era pragmático. Ele não deixou a sua fortuna para si porque era sua filha. Ele deixou para si porque acreditava que tinha o caráter para administrá-la. Eleanor afastou-se da janela com uma expressão cética no rosto. Que caráter! Ele não me conhecia. Ele sabia mais do que pensas, respondeu Croft. Ele apontou para uma grande caixa lacrada no canto da sala. Ele deixou isto para ti, os seus pertences pessoais do seu escritório privado. Mais tarde naquela noite, sozinha, Eleanor finalmente abriu a caixa. Dentro não havia arquivos de negócios ou troféus, mas caixas de livros, discos de vinil gastos e álbuns de fotos. E em cima de tudo isso havia uma série de diários grossos encadernados em couro. Era a caligrafia do seu pai. Ela abriu o primeiro. Começava 5 anos depois de ela ter nascido, no dia em que ele soube que ela estava viva. Disseram-me que a minha Elelanena tinha morrido. Hoje descobri que era mentira. Ela está a algures por aí. Tenho uma filha e não descansarei até a encontrar. Eleanor leu durante horas, com as lágrimas a embaciar as páginas. Ela leu sobre as esperanças dele para ela, os seus medos. Ele escreveu para ela como se ela estivesse ali com ele. Ele detalhou as suas decisões de negócios, não em termos de lucros e perdas, mas em termos do mundo que ele queria construir para ela, um mundo que ele esperava que ela um dia herdasse e tornasse melhor. Ele escreveu sobre a sua filosofia de que a verdadeira força não era sobre agressividade ou ambição, mas sobre integridade, empatia e resiliência. O dinheiro é uma ferramenta, Eleanor, dizia uma entrada. Pode construir ou pode destruir. Revela o caráter. Não o cria. Eu vi o que a ganância faz aos homens. Eles tornam-se vazios. Rezo para que nunca percas o teu coração, pois é um tesouro muito maior do que qualquer coisa que eu possa deixar para ti. Através das suas palavras, ela finalmente conheceu o seu pai. Ele não era apenas um bilionário. Era um homem de profunda profundidade, inteligência e amor. E nas suas descrições da filha que ele esperava encontrar, ela começou a ver-se a si mesma. Ele não estava à procura de uma CEO. Estava à procura de uma pessoa de substância. Ele confiava que a menina perdida para o mundo se tornaria uma mulher íntegra. Enquanto isso, Marcos estava a cumprir a sua ameaça. Alimentado por uma mistura tóxica de orgulho ferido e negação total, ele rejeitou oficialmente a oferta de acordo. O seu advogado, o Sr. Harrison, parecendo profundamente desconfortável, apresentou uma moção para contestar a validade do fundo EAV, alegando que Eleanor havia cometido fraude conjugal ao não divulgar o ativo. Era um argumento jurídico ridículo, destinado ao fracasso, mas o seu objetivo não era ganhar no tribunal. O seu objetivo era assediar, atrasar e arrastar o nome de Eleanor pela lama. Marcos deu uma série de entrevistas desastrosas à imprensa sensacionalista, pintando Eleanor como uma manipuladora intrigante. Ela jogou a longo prazo. Ele reivindicou o seu rosto, uma máscara de falsa sinceridade. Ela fingiu ser simples, contentar-se com nada, enquanto guardava uma fortuna secreta. Todo o nosso casamento foi uma mentira. O público, inicialmente solidário com a Cinderela bilionária, começou a vacilar. A narrativa que Marcos estava a tecer era insidiosa e, para alguns, crível. Alguém poderia realmente não ter conhecimento de tal fortuna? Eleanor assistiu a uma das entrevistas num tablet na sua suíte com o rosto impassível.
Há alguns dias, as palavras dele a teriam destruído. Agora pareciam pedras atiradas contra a parede de uma fortaleza. Ela passou 12 anos sendo definida por ele. Estava cansada disso. Pegou o telefone e ligou para Julian Croft. Julian, disse ela com voz clara e firme. Estou pronta. Marque uma reunião completa do conselho para amanhã de manhã na sede principal. É hora de me apresentar. Ela não era mais apenas aparência. Ao ler os diários do pai, ela encontrou o seu propósito. Ela não iria destruir o legado dele. Ela iria honrá-lo. A coroa era pesada, mas o pai acreditava que ela era forte o suficiente para usá-la. Era hora de ela começar a acreditar nisso também. E a sua primeira tarefa seria lidar com o fantasma do seu passado, Marcus Thorne. A sede global da Finch era uma torre elegante e imponente de vidro e aço que se erguia no horizonte da cidade. Era um monumento ao poder, um lugar onde eram tomadas decisões que podiam alterar o curso de nações inteiras. Quando Eleanor saiu do carro blindado, ladeada pela sua equipa de segurança, sentiu um tremor da sua antiga insegurança. Mas então endireitou os ombros, lembrando-se das palavras do pai. Nunca deixe que eles vejam que você duvida de si mesma, mesmo quando você duvida. Ela não estava vestida com os vestidos de alta costura que a mídia esperava, mas com um vestido de negócio simples e elegante, cinza escuro. Era uma declaração. Ela não era uma socialite nem uma celebridade. Ela estava ali para trabalhar. A sala de reuniões ficava no último andar, um espaço cavernoso com uma mesa que acomodava 40 pessoas. Toda a diretoria executiva estava reunida, um conjunto das mentes mais brilhantes e implacáveis do mundo corporativo. Eles a observavam com intensidade de falcões enquanto ela entrava com Julian Croft ao seu lado. Eles a avaliavam, a mediam, imaginando se o império que a Leicester Finch havia construído estava agora nas mãos de uma amadora fraca e não qualificada. A Eleanor caminhou até a cabeceira da mesa, até a cadeira que havia sido de seu pai. Ela não se sentou, ficou de pé, com as mãos apoiadas levemente nas costas da cadeira, e olhou cada membro da diretoria nos olhos. Bom dia, ela começou a falar, com voz calma e comedida, amplificada ligeiramente pela acústica oculta da sala. Meu nome é Eleanor Finch. Sei que muitos de vocês têm perguntas. Vocês dedicaram as vossas carreiras a esta empresa, ao meu pai, e estão a questionar-se sobre o futuro, sobre mim. Fez uma pausa, deixando o silêncio instalar-se. Eu não pedi isto. Não esperava isto. Não sou o meu pai. Não tenho a sua experiência nem o seu gênio singular. Não vou fingir que tenho. Nos últimos 12 anos fui esposa, dona de casa e assistente de bibliotecária. A minha vida era modesta e, na maior parte do tempo, eu estava satisfeita com isso. Alguns membros do conselho trocaram olhares inquietos. Não era o discurso confiante e visionário que esperavam. Mas, na última semana, Eleanor continuou a falar, ganhando uma nova determinação. Tenho lido os diários do meu pai. Aprendi sobre o homem. Ele não era apenas o titã da indústria que vocês conheciam. Aprendi sobre os seus princípios. Ele construiu esta empresa não apenas para acumular riqueza, mas para inovar, resolver problemas e construir um mundo melhor. Ele acreditava na integridade. Ele desprezava os intimidadores e confiava que eu, sua filha, daria continuidade a esse legado. Ela finalmente olhou para eles, seu olhar percorrendo toda a sala, e eu não vou decepcioná-lo. Seu tom mudou, tornando-se agudo e decisivo. O que me leva ao meu primeiro ato oficial como proprietária desta empresa. É uma pequena questão de organização pessoal, mas que considero necessário abordar antes de seguirmos em frente. Ela acenou para um assistente que diminuiu as luzes e ligou um grande ecrã atrás dela. Uma imagem do rosto sorridente de Marcus Thorne, tirada de uma das suas entrevistas para um tabloide, preencheu o ecrã. Este é Marcus Thorne, disse Eleanor, com voz desprovida de emoção. O meu ex-marido. Como devem saber, ele rejeitou um acordo de 420 milhões de dólares e optou por se envolver numa campanha de assédio público e litígios infundados contra mim e, por extensão, contra esta empresa. Ela clicou num comando remoto. Um novo slide apareceu detalhando a Thor Innovations, a sua cota de mercado, os seus principais clientes e as suas patentes. A Thor Innovations é uma empresa de consultoria tecnológica bem-sucedida, embora modesta, afirmou Eleanor. No entanto, o seu principal contrato de servidor, que representa 60% da sua capacidade operacional,
É com uma subsidiária nossa. Além disso, o seu maior cliente, o Sterling Reed Group, depende de uma rede logística detida e operada pela Finch Global Shipping. E a sua patente mais valiosa foi desenvolvida usando um algoritmo fundamental que, sem o conhecimento do Sr. Thorne, foi licenciado por uma incubadora da Finch Global Tech há 10 anos. Uma licença que será renovada no próximo mês. Os membros do conselho começaram a murmurar. Eles estavam a começar a entender que o alcance de Alistair Finch era tão vasto que era quase impossível fazer negócios em qualquer setor sem, em algum nível, fazer negócios com ele. Marcos, na sua arrogância, não fazia ideia de que os alicerces da sua empresa eram sustentados pelo império da mulher que ele estava a tentar destruir. O Sr. Thorne acredita que é uma história de sucesso independente, Eleanor disse com a voz fria como gelo. Ele está enganado. Ele é um inquilino numa casa que acredita ser sua. E eu, ela fez uma pausa, deixando as palavras pairar no ar. Sou a proprietária. Ela desligou o ecrã. Julian, por favor, informe a nossa equipa jurídica do seguinte. Com efeito imediato, estamos a rescindir o contrato de servidor com a Tor Innovations, alegando violação de uma cláusula de ética de parceria recentemente invocada. Em segundo lugar, informe o Sterling Reed Group que, devido a um realinhamento estratégico, os seus custos logísticos através da nossa rede aumentarão 300%, a menos que optem por fazer parceria com um dos nossos consultores tecnológicos preferenciais. Por fim, informe a Thorne Innovations que a sua licença de algoritmo não será renovada. Julian Croft simplesmente acenou com a cabeça, com um brilho de profundo respeito nos olhos. O conselho ficou em silêncio, atordoado. Com 3 frases, Elelanena não tinha apenas atacado a empresa de Marcos. Ela tinha a desmantelado de forma cirúrgica e implacável. Estaria falida em 6 meses. Quanto ao divórcio, ela continuou. Estamos a retirar a oferta de 420 milhões de dólares. A minha reivindicação original mantém-se. Tenho direito a 50% da empresa dele. Vou ficar com as minhas ações no valor de 45 milhões de dólares. Quando a empresa entrar em colapso, essas ações não terão valor, mas terei provado o meu ponto de vista. Ela olhou novamente para a sala de reuniões. O ceticismo tinha desaparecido, substituído por uma mistura de choque, admiração e talvez um pouco de medo. Eles esperavam uma bibliotecária. Receberam um pássaro. O meu pai desprezava os valentões. Ela repetiu a sua voz, agora suave, mas com um peso imenso. Ele ensinou-me através das suas palavras que o poder não deve ser usado para vingança pessoal, mas deve ser usado para proteger o que é seu e para acabar decisivamente com as ameaças. O Sr. Thorne é uma ameaça. Hoje, essa ameaça foi eliminada. Agora, disse ela, finalmente sentando-se à cabeceira da mesa. Vamos falar sobre o futuro da divisão de energia renovável da Finch Global. Ela era a arquiteta das suas próprias consequências, agora não mais a vítima delas. Ela não estava apenas usando a coroa, ela estava empunhando o cetro. E o mundo estava prestes a ver o que Elelanena Finch era realmente capaz de fazer. A notícia do colapso iminente da Thorne Innovation atingiu o mundo financeiro como uma onda gigantesca. Aconteceu com uma velocidade impressionante. O término do contrato do servidor foi anunciado. Primeiro, um golpe devastador que deixou os outros clientes de Marcos em pânico. Em seguida veio a notícia do aumento dos preços de logística, o que levou o seu maior cliente, Sterling Reed, a romper publicamente o contrato em poucas horas. O golpe final foi a não renovação da licença do algoritmo, tornando o principal produto da sua empresa obsoleto. Marcos estava apoplético. Ele estava arruinado. A sua empresa de 90 milhões de dólares, toda sua fonte de orgulho e identidade, tinha sido reduzida a cinzas em menos de 24 horas. Ele tentou lutar, gritando para a mídia sobre sabotagem corporativa e práticas injustas, mas ninguém estava a ouvir. Ele tinha entrado em conflito com a Finch Global, e o resultado era tão previsível quanto o sol nascer no leste. Ele tinha sido uma mosca a atacar um gigante, e o gigante finalmente tinha revidado. A sua noiva, Isabela, percebeu o que estava para acontecer. A vida glamourosa que Marcos lhe prometera desaparecera. Ela partiu no final da semana, deixando para trás um breve bilhete e um anel de noivado caro na bancada de mármore da sua cobertura, agora fortemente hipotecada.
O Sr. Harrison, com a sua reputação em frangalhos por ter aconselhado Marcos a seguir um caminho tão suicida, retirou-se formalmente do caso. Marcos ficou com um advogado de segunda categoria que o aconselhou a aceitar o que pudesse conseguir. A data final do julgamento foi um contraste gritante com a primeira. A sala estava lotada, não com espectadores entediados, mas com jornalistas financeiros sérios. Eleanor chegou discretamente, acompanhada por Julian Croft. Ela usava um vestido simples de cor creme, parecendo serena e composta. Marcos já estava lá, uma versão encolhida e abatida do que fora antes. O seu fato feito à medida estava amarrotado, o rosto estava por barbear e os olhos estavam cheios de um ódio vazio e derrotado. Ele olhou para Elelanena, mas não havia mais fogo nele, apenas as brasas frias da sua própria arrogância. O processo foi breve. O novo advogado de Marcos aceitou humildemente a reivindicação original de Elelanena de 50% dos ativos da Thorne Innovations. O juiz, agora mostrando a Elelanena um nível quase cômico de deferência, aprovou rapidamente o acordo. Um analista financeiro apresentou a avaliação atual da empresa. Após os contratos cancelados e a perda de propriedade intelectual, a empresa estava a afogar-se em dívidas. O seu valor líquido era negativo em 3 milhões de dólares. A participação de 50% de Eleanor era uma dívida de 1,5 milhões de dólares. O seu advogado, um sócio sênior da equipa jurídica da Finch Global, desta vez levantou-se. Meritíssimo, a minha cliente, a senhorita Finch, em uma demonstração de boa-fé e desejo de encerrar este capítulo, decidiu perdoar graciosamente a metade da dívida do Sr. Thorne. Foi o golpe final, o mais silencioso e devastador. Ela não estava apenas a ficar com a empresa dele. Estava a absolvê-lo da dívida e a praticar um ato de caridade que sublinhava o abismo infinito que agora existia entre eles. Não foi um ato de bondade, mas um gesto final de poder e desprezo. Ela estava a descartá-lo, não apenas como marido, mas como um item do balanço patrimonial. Depois que o martelo bateu, Eleanor levantou-se e saiu do tribunal sem olhar para trás. Marcos permaneceu sentado, um homem destruído, sem nada além da humilhação pública que ele mesmo criou. Eleanor não voltou para a suíte da cobertura do hotel. Em vez disso, pediu ao motorista que a levasse a um lugar que ela não visitava há anos, a pequena e decadente biblioteca pública onde ela costumava trabalhar. Ela caminhou pelos corredores familiares, o cheiro de livros antigos, um bálsamo reconfortante. Passou os dedos pelas lombadas gastas, lembrando-se da paz tranquila que encontrara neste lugar, um refúgio do seu casamento infeliz. Percebeu então que a sua antiga vida não tinha sido uma fraqueza. A sua natureza tranquila, o seu amor pelos livros, a sua capacidade de suportar tudo isto não eram defeitos a serem ridicularizados. Eram a fonte da sua força. Foi nos momentos tranquilos que o seu caráter foi forjado. O caráter em que o seu pai confiava. Marcos, com todo o seu barulho e arrogância, era o fraco. A sua força era emprestada do dinheiro e do estatuto. A dela era inata. Ali, entre as histórias de épocas passadas, Elelanena Finch, a secretária, finalmente compreendeu. Ela não tinha herdado uma fortuna, tinha herdado uma responsabilidade. A sua vitória não estava em esmagar Marcos ou nos milhares de milhões de dólares agora ao seu dispor. A sua vitória estava na compreensão silenciosa do seu próprio valor. Um valor que sempre esteve lá, escondido à vista de todos, à espera que ela finalmente o reivindicasse. A sua nova vida não era sobre dinheiro ou poder. Era sobre honrar um pai que ela nunca conhecera, tornando-se a mulher que ele sempre acreditou que ela era. A jornada de Elelanena de saco de pancadas num tribunal à potência global serve como um poderoso lembrete de que a verdadeira força nem sempre é barulhenta. Muitas vezes, ela é encontrada na dignidade silenciosa daqueles que são subestimados, na resiliência de um espírito que se recusa a ser quebrado. Marcus Thorne via a sua esposa como um acessório para o seu sucesso, facilmente descartável e substituível. Ele nunca se preocupou em olhar mais a fundo para ver a integridade e a fortaleza que se escondiam por baixo da sua aparência tranquila. No final, ele não foi derrotado pelo dinheiro dela. Foi derrotado pelo caráter dela, exatamente aquilo que lhe faltava. A história dela é uma prova de que o nosso passado não define o nosso futuro e que, por vezes, as mudanças mais profundas na vida não vêm daquilo que procuramos,
mas de quem realmente somos. O que achou da decisão final de Elelanena? Foi justiça ou misericórdia? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. E se gostou desta história de justiça kármica e força oculta, clique no botão gosto, partilhe este vídeo com um amigo e não se esqueça de se inscrever para ver mais dramas incríveis da vida real.